Beleza, turma? Boa tarde. Bora dar sequência. O que a gente estava fazendo até agora? Tá? Deixa eu abrir um... A gente estava estudando na última aula a ideia de redefinir algumas funções que têm um formato bastante particular, tá? No caso aqui, funções que operam até o que a gente estava fazendo. Sobre um tipo algébrico que tem duas possibilidades. É um tipo soma, é um tipo recursivo, reparem, tá? Por um lado, ele pode ser esse elemento aqui, esse símbolo, que é o zero, tá? Por outro lado, eu vou aceitar também como elementos desse tipo net para os números naturais. Um elemento tem esse formato, successor, tá? O sucessor de um outro número natural. E aí percebam que esse tipo é um tipo recursivo, tá? Eu posso botar aqui o sucessor do sucessor de zero, eu posso botar o sucessor de zero, posso botar várias combinações aqui. Eu tenho infinitos elementos que eu posso construir que fazem parte desse tipo NAT, né? E aí o que a gente estava vendo até a aula passada foi, olha só, a gente definiu várias funções. Por exemplo, aqui o soma, a multiplicação, a exponencial, a subtração, em termos desses números naturais. E uma das coisas que a gente observou é que algumas dessas funções em particular, a soma, a multiplicação exponencial, todas elas seguiam o mesmo formato, tá? Que eram definidas por duas equações, onde... Vocês estão vendo minha tela, né? Tá chegando aí, eu acho. Eu tinha sempre uma primeira equação que era uma função operando em cima de um dos determinados formatos, lá o zero, um daqueles elementos, e aí ele fazia alguma coisa. No caso aqui, esse alguma coisa é me retornar uma constante, perceba, tá? Não tem chamada de função nenhuma. Nesse caso aqui, a constante é o próprio m que eu estou passando como o primeiro argumento. Nesse caso aqui, a constante é o zero. Nesse caso aqui, a constante é o sucessor de zero. A segunda equação, em todos os três casos, era alguma coisa, tá, operando em cima desse formato, que é o sucessor de alguma coisa que está ali dentro, tá? Um outro n, que é o número natural. Receba que esse n, a única informação que eu sei é que ele pode ser o zero, ou o sucessor de alguém, de outra coisa lá dentro, tá? É a única informação que a gente tem sobre quando a gente fala sobre esse n aqui, tá? Mas em todos os casos o que está acontecendo é eu fazer a chamada de uma função, usando recursão aqui dentro. Repare que eu estou chamando aqui, ó, a de NAT aqui dentro no resultado, e descascando aquele sucessor de n para extrair só o n lá dentro, tá? Então repare, no caso, nessa primeira equação eu tenho aqui a chamada recursiva e o n aparecendo aqui dentro. Não tem o sucessor de n mais. Lá de cá eu tenho a chamada recursiva, o n aparecendo aqui dentro, o resultado dessa coisa passando por uma função que é essa aqui, ó, soma. Terceiro caso, eu tenho a chamada recursiva, o n entrando do lado de cá, descascado do sucessor de como foi que ele entrou aqui originalmente na função, e eu estou chamando pegando o resultado disso e aplicando uma outra função, tá? E aí a gente olhou e falou, cara, vamos pegar então, já que esse padrão está se repetindo, vamos pegar esse padrão e vamos capturar esse padrão numa outra função. E essa função vira como se fosse um template, vira como se fosse um carimbo para construir aquelas outras funções mais específicas, tá? A gente, nesse caso aqui, em particular, chamou ele de fold, n dos números naturais. Fold é a ideia de fazer uma dobradura, tá? É o nome clássico para este padrão aqui em particular. E a gente definiu ele dessa forma aqui, ó. O fold recebe uma função h, que vai ser utilizada lá para operar em cima do resultado da chamada recursiva, que vai acontecer lá no meio do caminho. Ele recebe uma constante c, que eu vou usar para produzir o resultado nessa primeira equação aqui, tá? E aí eu vou definir ele com duas equações, como eu tinha antes, duas equações para todas elas. Uma para o caso zero, eu vou retornar esse c. Uma para o caso do sucessor de n, e eu vou seguir aquele padrão. Eu vou pegar a minha função h e vou aplicar a ela o resultado da chamada recursiva, da função, no caso aqui o fold n que eu estou fazendo, passando para ele a informação do n
tá? Repare que eu estou meio que descascando essa casquinha do sucessor e extraindo o que tem lá dentro dele. Repare que pode ter sucessor, várias coisas. Cada vez que acontece a avaliação dessa equação aqui, eu elimino uma dessas camadas de sucessor de alguma coisa, que é o shape, que é a estrutura que tem no meu tipo de dado. Tá? Meus dados todos seguem essa mesma estrutura. Tudo bem? E aí, mostrei para vocês que a gente pode usar essa função para reescrever as outras. Então, no caso aqui já está reescrita, tá? A soma é o fold com a função sucessor. A multiplicação é o fold com a soma, naquela ideia de que, reparem, tá? Somar é a mesma coisa de fazer o sucessor várias vezes. É isso que o fold tá meio que falando para mim, tá? Eu vou fazer alguma coisa repetidas vezes. Eu vou andar para o próximo elemento várias vezes, tá? A multiplicação, eu vou fazer uma soma repetidas vezes, começando pelo zero. Eu vou fazer aqui, no caso da exponencial, eu vou fazer uma multiplicação repetidas vezes, começando pelo sucessor de zero, começando pelo elemento 1, pelo número 1, tá? E a gente vai multiplicar esse cara várias vezes por alguma coisa até chegar lá. E é claramente daquela definição, são meio que as definições, aquelas noções mais ou menos intuitivas que a gente tem na soma, que a gente ensina para criança exatamente desse jeito, tá? Ah, olha só, somar é você ficar andando numa linha, tá? Numa linha tantas vezes. Por exemplo, deixa eu desenhar no meu quadro aqui. Por exemplo, eu começar num elemento M qualquer, e aí se eu quero fazer a operação M mais N, acho que é aqui, M mais N, o que eu faço? Ora, é a ideia de que eu começo no M, e aí eu vou andando para frente N vezes, tá? Então eu vou fazer uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, até eu chegar no M mais N. Eu repeti essa operação aqui, N vezes. É a ideia básica que a gente tem da soma nesse domínio dos números naturais. Vai andando, vai descobrindo qual que é o próximo elemento várias vezes. Tá bom, desculpa. Mesma coisa para multiplicação. Uma ideia de somas sucessivas. Tá? Eu falar, por exemplo, né? 3 vezes 4, eu posso pensar em que isso aqui é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3. Somar esse número 3 4 vezes, começando a partir do zero, que é o que está escrito aqui nessa equação, na equação da linha 33. Começa no zero, soma o 3 4 vezes. 0 mais 3, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Chegou no lugar que você queria. Tudo bem? E a exponencial, alguma coisa na linha de 2 elevado à terceira, por exemplo. A gente pode escrever que vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicações sucessivas. Começando onde? Começando a partir do número 1. Pega o número 1, tá? Pega o número 1, multiplica ele por 2, vai chegar no 2. Multiplica ele por 2, vai chegar no 4. Multiplica ele por 2, vai chegar no 8. É o resultado. É 2 elevado à terceira. Que é essa exata noção intuitiva que a gente começa a tratar dos números, dos números naturais, essas operações que depois vão ser generalizadas, tá? Mas repare que esse fold, ele captura exatamente essas noções intuitivas, tá? Por isso que é interessante a gente olhar assim, tá? Por isso que é bem interessante a gente reescrever, em vez de escrever em termos de duas equações, tá? Que são duas equações que fazem bastante sentido também, tá? Repare, a gente tratou caso a caso, é uma coisa um pouco mais, vou chamar assim, computacional, né? Ah, tem 2 casos, eu falo, ó, quando chegar esse caso, eu faço isso. Quando chegar aquele caso, eu faço aquilo, como se fosse um if else, né? Aqui, na hora que a gente está reescrevendo o fold, o que a gente está fazendo? Agora a gente está tentando abstrair essa ideia de, ó, essas duas equações, o que elas estão, na verdade, tentando fazer em termos um pouco mais abstratos? Ah, eles estão capturando essa noção de, eu vou começar em algum lugar e eu vou pegar algum lugar aqui e vou fazer uma operação em cima dela repetidas vezes. No caso da soma, andar para frente N vezes, tá? No caso do multiplicação, somar repetidas vezes. No caso da exponencial, multiplicar repetidas vezes. Opa, essa é uma noção mais abstrata,
tá? Eu não vou dizer que ela é mais simples, no sentido de que ela é mais intuitiva, mas ela é claramente mais simples, no sentido de que eu só preciso perceber o que está acontecendo aqui. Agora eu vou entender uma operação, em vez de tentar entender o que duas equações estão tentando me descrever. Tá? Essa é a ideia de a gente tentar generalizar os nossos programas. Tá? E aqui eu vou chamando a atenção disso, porque esse é o ponto importante dessa história do fold, tá? Não é simplesmente, olha só, tipo, tem uma operação bacana e tal. Não, porque essa ideia de eu tenho um padrão mais abstrato, onde captura uma noção para mim, tá? Captura uma noção bastante operacional, inclusive nesse caso aqui, para mim, mas de uma maneira mais abstrata. E aí, o que eu posso fazer? Estudar as propriedades desse fold, dessa operação mais abstrata. E aí, ao fazer isso, a gente também está automaticamente estudando as operações, as propriedades dessas operações mais específicas que a gente constrói a partir do fold, a partir da dobradura. Tá? E aí, esse mecanismo básico vai me levar para ao que a gente vai fazer nas aulas seguintes, tá? Que é começar a introduzir uma ideia de usar essas funções aí mais genéricas, mais gerais, para começar a definir uma noção de, opa, deve existir uma certa álgebra em torno desses tipos, tá? Uma álgebra é uma construção matemática onde eu tenho um conjunto de elementos, vou até desenhar aqui, um conjunto de elementos, que são os valores que moram lá dentro dos meus tipos, que habitam cada um desses tipos, é o linguajar que o pessoal usa, mas, tá? Junto dessa coisa aqui, desses elementos, desse conjunto de elementos aqui, um conjunto de operações que eu vou chamar de operações fechadas. Depois a gente vai estender um pouco melhor essa ideia, tá? Tipo, tentar generalizar um pouco mais para capturar alguns padrões que são úteis computacionalmente aqui, mas a ideia é de que eu tenho operações que pegam elementos aqui dentro e produzem novos elementos aqui dentro. Eu vou usar essa noção um pouco mais para frente. E eu vou estudar o que está acontecendo com isso. E aí a gente vai ver que tem diferentes tipos de álgebra vão ser geradas, tá? A partir de diferentes propriedades que eu quero, que eu exijo dessa função f que faz isso, que pega os elementos desse conjunto e produz novos elementos, fica produzindo novos elementos para mim. Se eu pedir coisas, ou se eu exigir propriedades diferentes dessa f aqui, eu vou ganhar capacidades diferentes. E a gente vai usar essas capacidades diferentes para descrever determinados efeitos nos nossos programas. É isso que a gente vai fazer a partir da aula que vem, começar a encaminhar para esse sentido, para a gente conseguir ir navegando esse meio do caminho. Tá? Em particular, eu vou tratar com vocês de 3 álgebras que vão ser extremamente relevantes, não só aqui em Haskell, tá? Mas são 3 padrões computacionais que vocês encontram em absolutamente todos os lugares, e aqui em Haskell a gente vai ver eles de maneira bastante generalizadas, tá? Tipo, a gente vai ver 3 álgebras diferentes, tá? Eu vou descrever um pouco melhor em termos um pouco mais ligeiramente mais formais, tá? Aqui não é um curso de matemática. A gente vai definir um pouco melhor o que são essas 3 álgebras, mas eu já vou dar o nome para vocês já começarem a se acostumar com os nomes, tá? A primeira, mais simples, eu vou chamar de functor, que é a ideia de eu ter uma estrutura, por exemplo, eu tenho uma lista, eu tenho uma árvore, eu tenho um grafo, eu tenho uma estrutura que tem vários dados lá dentro, mas eles estão estruturados de alguma forma, tá? Eles guardam alguma relação entre si, por exemplo, uma lista guarda uma relação de sequência, né? Uma coisa, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro elemento, e por aí vai por diante. Uma árvore descreve uma estrutura hierárquica, um grafo descreve pode ter estruturas cíclicas lá no meio, essa coisa toda. Descreve relações entre valores. O functor, o que essa álgebra vai fazer? Ela vai me permitir ir lá dentro dessa estrutura, alterar os dados sem alterar a estrutura. Eu vou conseguir separar essa coisa de mexer nos dados, aplicar funções, fazer alguma coisa, processar dados, mas com a propriedade de preservar essas estruturas, tá? A segunda que a gente vai ver é o aplicativo, que é
ela é o functor com alguma coisa a mais. Tá? Esse alguma coisa a mais é suportar nessa ideia, tá? De que a gente não vai bagunçar a estrutura, vai processar dados sem bagunçar as estruturas. A gente vai suportar operações que essas operações em si produzem novas estruturas. Tá? O functor, a ideia é de que eu só opero em cima dos dados e eu nunca produzo nova estrutura. O aplicativo não. O aplicativo potencial ele pode produzir nova estrutura. Aí precisa tratar isso de um jeito melhor. Esse aplicativo são casos particulares de functors, tá? Eles são sempre simples assim, eu quero tudo que o functor faz, mais alguma coisa. E o aplicativo, mesma coisa para o próximo, que são as mônadas. Monads, tá? E as mônadas, elas vão servir para sequenciar, para poder capturar essa noção de que, cara, olha só, eu vou processar os dados dentro de uma estrutura, mas esse processamento ele precisa acontecer numa ordem específica. Ele não pode acontecer fora de ordem, tá? Enquanto que no aplicativo, no functor, eu aceito que essas coisas aconteçam fora de ordem. Isso é inclusive bom para a gente poder otimizar operações. Se elas podem acontecer fora de ordem, o compilador, o hardware, ele pode usar dessa informação e falar assim, já que eu posso escolher a ordem com que isso vai acontecer, eu vou tentar achar a melhor ordem possível, de tal forma que isso seja o mais rápido possível, ou que ocupe o mínimo de memória possível, tá? Na mônada, não. Na mônada, a gente vai obrigar que as coisas aconteçam numa determinada ordem, tá? E é extremamente importante, tá? Por exemplo, quando você quer, sei lá, desenhar alguma coisa na tela. Pensa só, desenhei uma coisa aqui na tela, sei lá, a minha mão, e aí depois eu desenho alguma coisa, sei lá, a caneta, a caneta meio que fica sobreposta à mão, tá? Ao passo que se eu primeiro desenhar a caneta e depois eu desenhar a mão, o resultado fica diferente, a mão aparece na frente da caneta. Ela cobre, uma cobre a outra. E a ordem é importante para isso. Tem hora que eu vou querer que isso aqui seja o resultado, tem hora que eu vou querer que esse aqui seja o resultado, tá? A mônada vai servir para eu poder falar isso, para eu poder ordenar isso, né? Falar assim, cara, olha só, essa operação aqui não pode acontecer em qualquer ordem, ou esse conjunto de operações não pode acontecer em qualquer ordem, tem que acontecer nessa ordem específica, tá? E essa ordem específica ela vai ser dada pela própria estrutura que a gente vai estar trabalhando, tá? Então a própria estrutura vai servir como uma estrutura de ordenação para ordenar a ideia da computação. É isso que a gente vai chegar nas próximas semanas, basicamente até o final do semestre, tá? Ou a gente vai ver algumas outras coisas no meio, mas basicamente da parte teórica é isso que a gente quer chegar, tá? Ok. Dito isso, vamos voltar aqui um pouco para o assunto das listas, porque olha só, deixa eu apagar meu quadro aqui. Olha o que o tipo NAT está fazendo, tá? Ele é assim, né? Ó, data NAT é igual a 0 ou o sucessor de um NAT, tá? E aí, quando eu estou escrevendo alguma coisa nesse sentido aqui, sucessor do sucessor de 0, eu posso pensar, e eu gosto desses diagramas aqui, que eu vou mostrar para vocês, que torna a coisa um pouco mais visual. Eu posso pensar que, olha só, esse cara aqui, o 0, tá? Eu vou pensar nele como uma caixinha preenchida, ela já tem uma informação. A informação que esse símbolo carrega, o 0, é o próprio 0. Ele não carrega nenhuma informação adicional. Ao passo que esse outro formato de elemento, vamos chamar esse outro formato de elemento que mora nesse tipo NAT, ele é uma caixinha em si que carrega uma outra informação aqui dentro. Ele carrega uma informação aqui dentro dele. Que informação? A informação de um outro número natural. Ele meio que faz referência a um outro número natural, tá? E aí eu posso pensar nesses caras, nesse cara que está escrito aqui, o sucessor de 0, como uma estrutura da seguinte forma. Vou desenhar assim. O sucessor mais externo é uma caixinha que tem alguma coisa ali dentro dela, carrega uma informação dentro dela, tá? Que informação é essa? A informação, no caso aqui, eu vou desenhar, tá? Eu vou representar como se fosse um ponteirozinho apontando para um outro número natural. Tem um ponteirozinho lá dentro que aponta para outro lugar, tá? Faz referência ao que está aqui dentro, tá? E o que é isso que tem aqui dentro? Opa, é um outro cara, uma caixinha dessa aqui do sucessor,
que faz referência a um outro cara lá dentro, a um outro cara, que também é caixinha transparente, que faz referência ao último nível aqui, que é o 0, que é uma informação em si mesmo. Não carrega mais nada com ele. Então, repare que eu posso pensar que essa estrutura aqui, ó, sucessor de 0, é como se fosse uma sequência de caixinhas de ponteiros apontando uma coisa para outra. Muito similar com o que vocês podem programar lá em C, tá? Como se fosse uma lista ligada. Não exatamente uma lista, porque na lista eu carregaria informações adicionais. Repare que aqui eu só tenho estrutura. Eu não tenho nenhuma informação adicional carregada aqui dentro. Eu só tenho informação tipo, tem um cara aqui que aponta para o próximo. Aí tem um ponteiro, eu vou lá nele. Aí o próximo é, aponto para o outro, aponto para o outro, aponto para o outro. Eu não tenho informação além de ficar andando nessa estrutura. Eu não tenho nada intermediário lá dentro. Ao passo que, na hora que a gente definiu a lista, vou chamar assim, ó, lista de Azinho, eu vou representar ela meio que por extenso, tá? Mas a gente vai usar a anotação, o açúcar sintático lá do Haskell. Ao passo que a lista, ela é assim, né? Ó, tem um formato de elemento que eu posso carregar aqui, que é o new, ou ele é uma coisa que eu chamei de cons. Cons vem da palavra constructor, construtor. Tá? E o new é meio que o parada mesmo, é o nada. Tá? O cons carrega uma informação do tipo azinho e carrega também dentro dele uma referência para uma outra lista de azinho. Repare que isso aqui, ó, é a parte recursiva, que é exatamente essa noção que aquele tipo NAT carrega dentro dele. Ele já carrega essa ideia de eu posso montar uma estrutura, tá? Repetitiva, assim, ó, recursiva. Aqui eu tô adicionando essa mesma capacidade para a lista. A lista também tem essa mesma capacidade, mas ela tem um slotzinho adicional para carregar informações. Então, na hora que eu escrever alguma coisa do tipo assim, ó, 1, 2, 3, lembrando que isso aqui é sinônimo de cons 1, 2, cons 2, né? Cons 3, new. Isso é sinônimo dessa coisa toda aqui, tá? Repare que eu posso pensar da mesma forma que eu pensei ali agora, estruturalmente, né? Ora, eu posso pensar aqui o cons, tá? É uma caixinha que carrega duas informações lá dentro dela. O primeiro cons vai ter o número 1, que é esse cara aqui, e está apontando para uma outra lista, que é essa lista aqui. Está apontando uma outra coisa. E aí, essa outra coisa, o que ela está vendo? Está vendo um cons, uma caixinha que tem dois slots de armazenamento ali dentro. Um deles está preenchido com o número 2 e o outro está apontando para uma outra lista. Tá? Qual lista? Essa lista aqui. Que é um cons, ó, 2 pontos lá. Nesse primeiro slot desse cons aqui, tem o número 3. Ele está apontando para uma outra lista, que é a lista vazia, que eu vou desenhar, vou representar assim também. Tá? Então, perceba, a lista é muito, muito parecida com o que a gente estava fazendo com aquele tipo NAT. Tá? Só que aqui agora, além de estrutura, que era a única coisa que tinha naquele tipo NAT, eu tenho informações intermediárias. Eu tenho aquele azinho que fala para mim, opa, à medida que você vai andando na estrutura, tem outras informações adicionadas aí no meio. Tem a estrutura, uma coisa apontando para outra, tem um formato, tipo de uma lista ligada, literalmente, mas tem informações aí no meio do caminho, esse 1, o 2, o 3, tá? Que você pode colocar lá. Repare que isso aqui é muito parecido, tá? E aí já meio que me expandindo, mas eu vou ficar no mundo das listas para os exemplos aqui de hoje, porque a gente vai discutir hoje. Nada me impede de fazer, por exemplo, uma árvore, alguma coisa assim, tá? Ó, uma árvore de azinhos, e aí eu virar e falar assim, cara, essa árvore de azinhos pode ser uma folha, eu não vou carregar informação nenhuma na folha, vai ser o equivalente lá do new, mas eu ainda podia, nada me impede, tá? Eu botar uma informação aqui, nada nos impede, usualmente a gente não faz isso.
Mas, por outro lado, o outro formato pode ser alguma coisa assim. Um node, um nó intermediário. Eu vou botar um slot para guardar uma informação ali. E eu vou fazer 2 ponteiros aqui dentro. Um para a árvore de Azinho, o outro para a árvore de Azinho. E aí eu posso pensar em árvores agora como se fosse alguma coisa assim, ó. Um primeiro elemento da árvore, o 1, apontando para uma coisa aqui, por exemplo, que tem o 2, apontando para um outro nó que tem o 3, esse cara aqui, apontando, sei lá, para o vazio, esse cara aqui, vazio, só para não ficar muito grande, esse cara aqui para o vazio, esse cara aqui, por exemplo, apontando para um 4, esse cara aqui apontando para a caixinha vazia, esse cara aqui apontando, sei lá, por exemplo, para a caixinha vazia. E aí, percebam que conceitualmente é muito parecido com a lista. Não só tem uma estrutura, como em cada ponto da estrutura eu tenho uma informação em si ali, o 1, 2, o 3, o 4, tá? Aqueles dados intermediários que eu estou guardando dentro da estrutura, tá? E eu tenho aqui uma construção hierárquica, tá? Que é a lista, que nesse caso aqui a árvore representa essas hierarquias entre esses elementos aí, 1, 2, 3 e 4, tá? Ao passo que a lista representa, entre aspas, uma hierarquia, mas uma hierarquia mais simples, tá? Como não tem essa ideia de poder escolher, né, ir para um lado ou ir para o outro na hora de meio que andar dentro dessa árvore, eu só tenho um caminho a seguir, eu sempre tenho só um caminho a seguir, eu não tenho nenhuma decisão a fazer na hora que eu estou andando na lista, tá? A lista serve para a gente guardar essa noção de sequência. Vou até anotar aqui, tá? Para que serve cada um desses caras, né? Aqui, noção de sequência. E uma árvore, noção de hierarquia entre os dados, tá? Mas percebam que a ideia básica para construir isso é a mesma. É exatamente a mesma, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês agora, aliás, tudo que a gente viu lá do NAT, que é aquela ideia do fold. Opa, se o fold só se preocupou com a estrutura, opa, pode ser que tenha uma ideia parecida com o fold aqui, que se preocupa com a estrutura. O que o fold fazia? Lembra disso, tá? Ele pegava uma estrutura, e construía um sumário dela num dado só, né? Vou desenhar assim como se fosse um triângulozinho, tá? Onde é um dado só, sem nenhuma estrutura mais, um dado só, um triângulozinho, que representa aquela estrutura. É isso que o fold faz, ele transforma uma coisa na outra, tá? Mesma coisa aqui, é o que a gente vai ver hoje. Vai ter um fold para as listas que vai pegar essa estrutura com os seus dados intermediários e vai sumarizar ela num valor, uma coisa, tá? Que tem uma informação só e não tem mais estrutura em torno dela. Uma informação só que eu vou chamar ali de X, tá? Então, por exemplo, eu te dou uma lista, essa lista aí, 1, 2, 3, e eu te dou uma função, por exemplo, que calcula a soma dos elementos, de todos os elementos da lista, tá? O que está acontecendo? Eu estou pegando uma lista, estou passando por uma função e a função retorna um valor só, que representa ou que sumariza a lista, nesse caso fazendo a soma. Pega aquela lista em particular e fala assim, o resumo dela é o número 6. 6 representa aquela lista ali, tá? Repara que o 6 representa várias outras listas, tá? A lista 3, 2, 1 também é sumarizada com o mesmo sumário, tá? Eu não estou exigindo unicidade, nada disso. A única coisa que eu estou dizendo é, eu vou pegar uma estrutura, o fold vai ser alguma função que pega uma estrutura e sumariza ela num valor específico, tá? Calcular a média, mesma coisa. Mesma ideia básica. Eu pego uma coleção de dados, calculo alguma coisa e essa alguma coisa representa aquela coleção de dados. No caso, a média, a soma. Calcular qual é o maior elemento da lista, qual é o menor elemento da lista, qual é o padrão da lista. Vários exemplos aí. Mesma coisa vai acontecer para essas outras estruturas mais complicadas. A partir do momento que eu posso pensar assim, qual é a soma dos elementos de uma árvore? É uma função, essa função de somar tudo pega a árvore, tem toda a estrutura lá dela e os dados lá dentro, e sumariza numa informação só.
vai ter um fold para essas árvores para fazer isso também, tá? Então, essa ideia do fold, bastante útil, tá? Por isso que a gente acaba estudando ela. Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Vocês estão vendo minha tela, né? Em particular, na primeira aula de listas, quando a gente tratou de... Na primeira ou na segunda aula que a gente tratou de listas, a gente escreveu essas funções aqui, tá? A função concat, que pega lista de lista e achata numa lista só, tá? Repare que eu escrevi ela em duas equações. Eu escrevi ela primeiro, tá? Usando compreensão de listas. Depois eu reescrevi usando essas equações aqui, que são muito parecidas com aquela ideia do fold que a gente está vendo ali dos números naturais. Eu tenho, ó, uma função que opera num dos padrões, no caso aqui o nil, e aí ele faz alguma coisa. Eu tenho a função operando no outro padrão, no cons, tá? E aí o que ele faz? Percebam, tá? Ele faz, ó, a chamada recursiva, ele vai fazer uma chamada recursiva da função que eu estou executando, com um nível a menos de estrutura. Repare que a estrutura original era xs cons xss. E aí agora, na chamada recursiva, eu só tenho XSS. Então, eu extraí um dos elementos, o XS, e eu estou usando o restante da lista para fazer a recursão. O resultado disso aqui, da parte recursiva, vai ser combinado com o tal XS, o tal elemento, primeiro elemento que eu extraí lá da lista, para ela ficar mais simples, tá? E eu vou combinar esses dois caras com uma função, no caso aqui, o concat. Tá? Inclusive, eu vou reescrever ela aqui para ficar mais explícito, que é chamar uma função, no caso aqui, concatenate, que concatena duas listas, tá? No primeiro argumento dessa função qualquer que a gente vai generalizar já já. O primeiro argumento é o primeiro elemento da lista. Pode até ser processado esse primeiro elemento, mas é pegar o primeiro elemento da lista e tacar ali. E o segundo argumento dessa função é o resultado da chamada recursiva, de processar isso aqui recursivamente, tá? Olha essa função length, mesma coisa, tá? Para a lista vazia, eu retorno uma constante, que nesse caso aqui é o 0, nesse caso aqui a constante era uma lista vazia, que eu preciso de lista de azinho, nesse caso estou retornando int. Para o caso do cons, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, ó, a chamada recursiva aqui, chamada recursiva do lado de cá, pegando o resultado dessa chamada recursiva e passando numa função que é... Eu vou deixar ela prefixa, assim, ó. O resultado da função mais. A função mais é uma função que precisa de dois argumentos, tá? Que nesse caso eu vou passar para ela o primeiro elemento, o número 1, tá? Reparem, tá? Eu vou somar 1 com alguma coisa. Repare que eu não preciso explicitamente usar esse x aqui, tá? Não preciso explicitamente usar esse x, mas essa seria a ideia de usar esse x aí. Estou usando o valor 1 e somando ele com o resultado da chamada recursiva, que é para ficar somando cada vez que eu ver um cons daqueles ali, tá? Mesma coisa do lado de cá, na função map, na hora que ela vê uma lista vazia, ela vai retornar a lista vazia. Repare que o resultado tem que ser uma lista, tá? Na hora que eu ver o cons, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o primeiro elemento da lista, usar o resto da lista para fazer a chamada recursiva. E aí eu estou passando isso numa função que é o cons, vou deixar ela do lado de cá, para ficar prefixa. E o primeiro argumento que eu estou usando aqui, o primeiro argumento desse cons, que é para montar uma lista aqui na saída, tá? Vai ser pegar o elemento x e processar com uma função f que eu estou recebendo de fora, tá? Então, repare que todas elas seguem seguem a mesma estrutura básica. Todas elas seguem a mesma estrutura básica, tá? Que é, no caso da lista vazia, retorna uma constante. No caso do cons, chama uma função, que eu vou generalizar ela aqui, eu vou puxar ela de fora, tá? Mas chama uma função. O primeiro argumento da função, você pode usar o primeiro elemento da lista que você recebeu na entrada. O segundo argumento da sua função, que você está construindo aqui na segunda equação, é a chamada recursiva daquela função que você está montando com a cauda da lista, com o restante, com a lista sem, tipo, extrair do primeiro elemento. Tudo bem? Repare que é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, tá?
Opa, então a gente pode generalizar esse padrão, professor. Pois é, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de fold R, tá? E eu vou chamar de fold R porque ele vai ser o R de right, tá? À direita. Já já eu mostro por quê. Vai ter uma variação desse fold, que vai ser o fold à esquerda, porque aqui, como eu tenho dados intermediários, e percebam, tá? Como eu tenho dados intermediários, onde eu coloco a chamada recursiva, importa, porque eu posso botar ele à direita, no argumento da direita da minha função, do jeito que está aqui, ou no argumento da esquerda, que seria botar ele do lado de cá. Tudo bem? E aí a gente vai ver, tá? Tem algumas propriedades. Quando que o fold R é igual ao fold L, quando que dá o mesmo resultado, valor. Pode ser que dê outro resultado, caminho computacional, pode ter questão de eficiência envolvida. É o que eu quero discutir hoje com vocês. Mas vamos fazer essa primeira função aqui, que eu vou chamar de fold R, tá? Fold R, ele vai receber uma função f, que é a função que eu vou usar aqui, ó, nessa posição. É a função f aqui, é a função f para botar aqui, uma função f para botar aqui. Eu vou generalizar e vou falar, me dá de fora aí, tá? Eu vou receber um elemento e, eu vou chamar de e de empty, tipo assim, vazio, que significa, tá? O que fazer quando chegar a lista vazia? Esse é o elemento que eu vou usar para colocar do lado de cá, ó. Quando chegar a lista vazia, faz isso. Quando chegar a lista vazia, faz isso. Quando chegar a lista vazia, faz isso, tá? E aí eu tenho duas equações, né? A primeira delas trata do que fazer quando chegar a lista vazia, e é o que eu acabei de falar, que é, eu vou substituir isso aqui pelo e, por esse elemento e, que chegou lá de fora. E. Peraí, acabei de fazer besteira. Não, tá de boa lá. E. Segunda equação, vou receber uma função f, um valor e, e aí eu vou operar em cima desse padrão aqui, ó. Cons, alguma coisa, o restante da lista. Cons, um elemento, alguma coisa, que eu chamei de x, um valor que está lá dentro da lista, naquela posição, e o restante da lista, o xs, que eu só vejo o restante da lista, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, seguir aquele padrão. Eu quero aplicar a função f. No primeiro argumento, eu quero passar esse valor x, que é o primeiro elemento da lista. No restante, no segundo argumento da função f, eu quero passar a chamada recursiva, fold R, f, e, xs. Tá? Eu simplifico a minha lista e faço a chamada recursiva aqui. Como é que é a assinatura de tipo dessa coisa? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa que vai aparecer aqui, ó, é o tipo da f. E aí percebam, tá? O tipo da f, olhando do lado direito, é uma função que pega um elemento x, pega um segundo elemento, alguma coisa aqui, eu chamo de y, e produz um terceiro valor. Opa, é uma função que tem dois argumentos e produz uma saída. Eu vou dizer que ela é uma função de azinho para bzinho, que produz um bzinho. Tudo bem? Vou dizer que é isso. Já já vocês vão ver porque que não pode ser um Czinho aqui na saída, não pode ser uma terceira coisa, tá? Porque ela tem que encaixar com os outros dados que estão sendo produzidos aqui. Aliás, vamos deixar aqui, porque é isso que eu faria a primeira vez, tá? Tipo assim, qual é a coisa mais genérica que eu posso colocar aqui? Vamos fazer isso. Qual é a coisa mais genérica que eu posso colocar com uma função de dois argumentos que produz um terceiro? Pega um primeiro que é um azinho, pega um segundo que é um outro tipo bzinho, produz um terceiro tipo que é um czinho. Vamos botar isso aqui e a gente vai ver que, tipo assim, não vai encaixar e a gente precisa ajustar ele, tá? Mas vamos deixar assim, é bom ver isso aqui. Segunda coisa, o elemento e, tá? Esse elemento e aqui é um elemento, tem um determinado tipo, tá? Tem um elemento que é um determinado tipo. E aí, repare uma coisa. Esse tipo, esse carinha aqui, e, ele obrigatoriamente tem o mesmo tipo que vai ser produzido lá na saída. Então, independente do que eu colocar aqui, eu vou chamar de e também aqui, tá? Vai entrar alguma coisa que eu vou deixar assim por enquanto, que é a lista, tá entrando. Independente do que seja, isso aqui tem que produzir um ezinho, por conta da primeira equação. Tá? Olha lá, ó, o resultado tem que ser o mesmo tipo desse cara e. Então, se aqui
tem o tipo E, esse cara tem que ter o tipo E na saída. Eu já sei que tem que acontecer isso. E aí, reparem em alguma coisa aqui, antes até de eu completar ali aquela assinatura, que a saída dessa F, tá? A saída dessa F, obrigatoriamente, tem que produzir um valor do mesmo tipo do que a primeira equação produziu, porque eu não posso ter uma mesma função definida com duas equações diferentes que produz, cada uma delas produzindo tipos diferentes na saída. Eu não posso fazer isso. Eu preciso encaixar as duas coisas, porque o fold R é uma função só. Então, se pela via de uma equação ela produz um dado de um tipo, pela outra equação, na via da segunda equação, ela precisa obrigatoriamente produzir o dado do mesmo tipo. Então, se eu sei que o tipo tem que ser E, essa função f não pode produzir um tipo Czinho aqui nesse lugar. Obrigatoriamente ela tem que produzir um tipo E. Obrigatoriamente. Não tem como. Tudo bem? Percebam lá, tá? Obrigatoriamente ela tem que produzir um Ezinho do lado de cá. Para encaixar essa coisa toda aqui. Tá? Para essa coisa toda ficar encaixada do jeito, com o que está acontecendo aqui. Tudo bem até aqui, gente? Reparem outro problema. Que tem a ver com o tipo Ezinho e com esse tipo Bzinho que está entrando do lado de cá. Tá? Porque olha só. Essa F, ela está pegando um tipo Azinho, que é o X. Já vamos pegar aqui. Se esse X aqui, tem que ter o tipo Azinho para poder encaixar nessa função f, de onde que está vindo esse x? Está vindo dentro da lista. Então, obrigatoriamente, essa lista que está aparecendo aqui tem que ser uma lista de azinhos. E aí ela me fala o seguinte, cara, então para essa coisa encaixar, aqui tem que ser uma lista de azinhos. Tem que ser uma lista de azinhos, porque senão esse elemento x não vai ter o tipo que a f entende. Primeira coisa que a gente tem que perceber, tá? Segunda coisa que eu quero ver é o seguinte, olha só o negócio aqui, tá? Eu estou dizendo que o tipo dessa coisa aqui, entre parênteses, tem que ser Bzinho. É o que eu estou dizendo com essa assinatura, que é o segundo argumento da F, essa coisa toda, o resultado desse fold, tem que ser Bzinho. Olha o que eu estou falando. O resultado do fold R, tem que ser Bzinho. Só que eu também estou falando que o resultado do fold tem que ser Ezinho. Essas duas coisas, essas duas equações aqui, essas duas informações combinadas, elas têm que se encaixar, tá? O fato de esse elemento aqui ser um Bzinho e ele é o resultado do fold, e o fold e o resultado é um Ezinho, me diz que o B tem que ser igual ao E. Porque senão a coisa não vai encaixar aqui, tá? Se o B tem que ser igual ao E, eu vou reescrever isso aqui como sendo, ó, B, P, P. E aí, se você checar isso aqui, esses tipos todos aí encaixam. Eu vou chamar isso aqui de fold R. Vou chamar de fold RR, tá, gente? Porque senão ele vai ficar reclamando aqui. Porque tem um fold R já definido lá na biblioteca básica e ele vai ficar falando, você não pode redefinir, a coisa já existe. Mas exatamente o fold R que está definido lá é assim. Ou alguma coisa muito parecida com isso daí, tá? Repare que o que eu fiz foi simplesmente observar um padrão em algumas funções que eu já tinha definido que seriam funções úteis atrás aqui, tá? Calcular o comprimento de uma lista, fletar uma lista de listas numa lista só, percorrer uma lista alterando os dados sem mexer na estrutura, tá? São funções que eu já tinha olhado e falado, são coisas que eu quero fazer com a lista. E aí eu vi que todas elas tinham um padrão em comum, falei, vou capturar esse padrão em comum e vou generalizar ele, tá? A partir desse momento eu posso reescrever essas funções aqui. Posso reescrever essas funções. Elas ficam assim, ó. Eu vou comentar aqui. O concat, às vezes, algumas vão ver que ficam meio chatinhas, mas vamos lá. O concat, chama de concat linha. Ele vai ficar assim, ó. Ele é o fold R. Do concatenate aqui dentro, né? Ó, que é o concatenate, que é a função que está do lado de cá, por isso que eu já reescrevi ela para ficar nessa coisa um pouco mais familiar, que eu não preciso do parênteses. E o elemento, entre aspas aqui, ó, o que fazer com a lista vazia, é uma lista vazia. Concatenate
com a lista vazia. O length, ele vai ficar assim, ó. Length linha, nesse caso aqui vai ser fold R. Aqui dentro vai aparecer a função que eu uso do lado de cá. E aí percebam que, muita atenção, não é simplesmente o mais, tá? Seria o mais se eu usasse o X aqui nessa posição. Olha lá o que aparece aqui, ó, X, lá na minha função do fold R, mas não é o X que aparece aqui. Eu preciso de alguma função que pega esse X aqui e transforma ele nesse número 1 para poder entrar na soma, tá? Então eu vou fazer isso com uma função anônima aqui dentro que vai pegar. Repare que a f é uma função de 2 argumentos. Então eu vou pegar, ó, um primeiro argumento que eu vou chamar de x, um segundo argumento que eu vou chamar de y. O x é o que entra do lado esquerdo do mais, é o que entra aqui do lado esquerdo. O x é esse cara aqui, esse x. O y é o que entra com a chamada recursiva, tá? E aí o que eu preciso fazer aqui é 1 mais o y. 1 mais o resultado lá da chamada recursiva. Tudo bem? Eu vou desprezar aquele x ali. Repare que o x não aparece do lado direito do meu lambda. Eu posso simplesmente botar um wildcard ali. Do lado de cá, eu preciso botar 0, que é o caso que eu vou tratar quando aparecer a lista vazia. Todo mundo pegou essa ideia aqui? E o map, professor? Vamos lá, refazer o map. Pode perguntar. Ou de RR, né? Ou de RR. Isso. Mas seria a mesma coisa, tá? Tem um fold R lá definido que está definido exatamente na biblioteca, mas vamos manter aqui tudo dentro do meu, dentro desse, pro arquivo aqui, pro programa ficar tipo, fechadinho, né? Obrigado. Map linha, ele vai ser assim, ó. Repara, ele recebe uma função f e aí ele vai ser, tá? Que é o seguinte, ó. Map linha, eu estou recebendo esse cara aqui de fora e eu vou fazer uma função de lista para lista. Então, vai ser assim. Fold R. Preciso botar alguma coisa aqui dentro. Tá? Vou botar alguma coisa aqui dentro. E eu vou tratar o caso que é o mais fácil aqui, primeiro. Quando eu chegar uma lista vazia, eu preciso botar a lista vazia. Então, claramente, aqui tem que aparecer lista vazia. Tá? Do lado de cá, o que tem que acontecer? Do lado de cá, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer cons aparecendo do lado esquerdo do cons f de x. É isso que eu preciso fazer aparecer aí, tá? Eu vou escrever ele assim, ó. Porque, repare, o cons está recebendo o resultado de uma função que é f de x. Olha só, aquela mesma ideia. Eu pego um x, uma entrada, passo numa primeira função, ela gera um resultado intermediário. Eu pego esse resultado intermediário e passo por uma segunda função. Functional composition, né? Composição de funções, tá? Então, eu vou escrever exatamente em termos cons.f. Em termos da composição de funções, eu preciso dizer quem é esse cons aí. Cons... cadê ele? xs vai ser x, 2.xs. Tudo bem? Eu posso escrever assim. Eu acho um pouco mais legível fazer isso, tá? Mas seria aceitável fazer isso. Tudo bem, gente? Eu vou deixar do outro jeito, porque eu acho um pouco mais legível para quando vocês estiverem estudando, você falar, caraca, tem muito pontinho aparecendo aí na tela. Tudo bem? Mas é exatamente o que precisa acontecer ali. Tudo bem? Deixar assim, que é um pouquinho mais verboso, mas eu acho que é um pouquinho mais fácil de ver o que está acontecendo. Tá? Pega um valor x, que é o primeiro elemento da lista, passa ele para a função f, pega o resultado da f de x, passa para a função cons. Pronto, é isso que vai acontecer. E aí o segundo elemento do cons vai vir com a chamada recursiva que você está fazendo implicitamente aqui dentro. Tudo bem? Só para completude, tá? Vou fazer o reverse aqui. Que já estava aqui. Reverse, linha, vai ser fold RR. Eu fiz fold errado aqui, né? RR.
esse cara precisa receber alguma coisa. Claramente a lista vazia, por conta desse elemento aqui. Do lado de cá, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer concatenate. Percebam aqui, tá? Preciso fazer, ó, o concatenate. Só que tá na ordem meio que inversa entre, ó, a chamada recursiva, que está do lado esquerdo do concatenate, e botar o elemento x dentro de uma lista que está do lado direito, tá? Eu vou escrever isso assim. Ó. Eu vou criar uma função aqui, que vou chamar de snock, que é o cons ao contrário, onde o snock xs tem que fazer o seguinte, xs concatenate com uma lista que só tem um elemento x. Beleza? Que faz exatamente aquela coisa ali que eu acabei de escrever para vocês, que é do lado esquerdo está acontecendo a chamada recursiva. Tá? Então, repara, ó, xs está aparecendo do lado esquerdo aqui na minha função, na função que eu estou passando para o folder, para o foldr, né, para o folder. A função que eu quero fazer é o concatenate, está aqui. O x precisa ser processado, o x que é o primeiro elemento da lista precisa ser processado, botei ele aqui dentro de uma lista que só tem um elemento. Tudo bem? Por conta da assinatura desse concatenate, que ele concatena duas listas, né? Ó, do lado de cá tem uma lista, que é o tail da lista. Do lado de cá só tinha um elemento sozinho, eu botei ele dentro de uma lista que só tem um elemento e concatenei os dois. Tudo bem? Eu não vou nem rodar isso aqui. Vocês vão rodar esse exemplo aí depois, quando vocês estiverem estudando as coisas aí que vocês estiverem fazendo, tá? Voltando aqui para o meu quadro. Repare uma coisa. Em todos esses casos aí, olha na equação da linha 122, tá? Que é a equação que importa ali, que é a equação do fold-r. Em todos esses casos aí, o que o fold está fazendo? O fold está fazendo o seguinte. Fold-r. Ele está pegando uma lista que é assim, né? Fold-r, eu vou chamar aqui de f, e. Ele está pegando uma lista que é alguma coisa assim. Alguma coisa aqui que é, sei lá, o segundo elemento da lista, terceiro elemento da lista, vamos parar por aqui, que já está bom esse exemplo. E ele está transformando isso, passo a passo, na seguinte coisa, tá? F de 1 recebendo F de 2 recebendo F de 3 e ele vai transformando paulatinamente essa coisa nisso. Vamos olhar, vamos fazer a execução aqui de um pedacinho para vocês verem. Eu não vou fazer todos os passos, que já tem uma execução chata que eu quero fazer aqui, passo a passo com vocês, que são muitos passos, tá? Mas dá uma olhada aqui, ó. Entrou lá, fold R, F, E, essa lista em particular. Aí ele vai olhar lá nos padrões. Não é a linha 121, porque a lista não está vazia. É a linha 122. Ele faz no primeiro passo, tá? Na hora de estiver executando isso aqui, ele vai olhar e falar assim, cara, isso aqui vai ser F1, que é o X que está aqui dentro. É o X que aparece ali no padrão, no pattern. Do lado de cá está entrando fold R, F, E, repetindo, e aí aparece a restante da lista. Beleza? Então, repare, cada passo de avaliação, o que ele está fazendo? Ele está trocando o cons pela função f. Basicamente é isso que está acontecendo. Trocando o cons pela função f. Tá? Inclusive, eu posso reescrever essa coisa assim, né? Ó, ainda, né? Isso aqui é 1f. O segundo argumento da f é o resultado de 2f. O resultado de 3f. E aí, quando chegar a lista vazia, que é a última, o elemento de parada da lista, ele substitui pelo ezinho. Então, repare que esse folder, o que ele está fazendo? Tá? É uma outra forma de ver ele. Ele pega a estrutura da lista, a função, né? Assim, o elemento lá, o símbolo que cria a estrutura da lista, o cons, e substitui por uma função f que eu passo para ele, ó, que é a função que eu dou para ele. É a função que vai ser usada para substituir o cons. O cons é a estrutura da lista. É o que fornece estrutura para a lista. E ele vai substituir a lista vazia pelo elemento ezinho que eu passo aqui para ele. E por que a gente chama de fold R? R
de direita, tá? Uma dobradura à direita. Porque olha só que ele está juntando os elementos lá, aquele monte de parênteses, coisa toda, à direita dessa função f. Tudo bem? Qual que é o problema de fazer o fold, entre aspas, o problema, tá? É um problema entre aspas. Qual é o problema de fazer o fold R? Potencialmente é ineficiente. Por quê? Porque para executar, na hora de avaliar isso aqui, o que tem que acontecer? Repare que eu preciso primeiro, na hora que eu faço esse primeiro passo, ó, f de 1, eu preciso calcular o resultado do segundo argumento antes de conseguir calcular o resultado dessa f aqui nesse momento. Eu tenho que manter esse aí, f de 1 de alguma coisa, eu preciso manter essa alguma coisa parada, em suspense, esperando. Tá? E aí, potencialmente, assim, eu preciso abrir a lista, percorrer a lista toda antes de conseguir resolver esse problema. Então, repare aqui, a título de exemplo, vamos fazer aqui a avaliação daquela função reverse, que está bem ali, ó, reverse linha, tá? Reverse. Eu vou chamar só de heavy, tá? Opa. Eu vou chamar só de heavy para poder economizar aqui na minha escrita manual, que é um pouco mais lenta, tá? Eu quero calcular esse aqui, ó, reverse linha dessa lista aqui. 1, 2, 3. Olha o que vai acontecer. Isso aqui, no primeiro passo, ele vai olhar e falar, isso aqui é fold R, é a própria definição, SNOC de 1, 2, 3. Isso aí é o que está lá na linha 116. Tá? E aí, o que é o SNOC? É a função que está lá na linha 117. É concatenar duas listas na ordem trocada aqui do cons. Tudo bem? Acompanha comigo que eu vou fazendo o passo a passo. Na hora que eu olhar e falar assim, beleza, fold R de alguma coisa. Aí ele olha lá na linha 121. É uma lista vazia que está entrando? Não. Então, é o padrão da linha 122. Então, vou substituir, tá? Vai virar SNOC 1 de fold R, SNOC, lista vazia. Aqui está faltando lista vazia bem aqui. Blá, blá, blá. Um elemento a cauda da lista. O elemento 1 foi para lá do lado de fora, tá? Aí repara aqui, esse SNOC eu posso substituir pela equação dele lá, tá? Lembra que a ordem de avaliação aqui de Haskell é sempre de fora para dentro, tá? Ele vai sempre tentar avaliar meio que o que está mais à esquerda primeiro. Opa, o mais à esquerda eu tenho uma equação para ele, tá? Eu posso, isso aqui vai virar. Isso aí vai virar fold R, SNOC, lista vazia, lista 2, 3, lista 2, 3, que é o XS que está aparecendo aqui, na linha 117. Eu vou representar aquele concatenante com mais desse jeito aqui, tá? Só para ficar um pouco mais compacto. Lista que só tem o elemento 1. É isso aí que o SNOC faz. Aí o concatenate, o mais que está ali no meu caderno. Mais. Do lado direito ele está vendo uma lista que ele já sabe o que fazer. Do lado esquerdo ele está vendo fold R. Ele não sabe, ele sabe que tem que ser uma lista, mas ele não sabe ainda o que é. Então, vamos avaliar aquele fold R. Aí ele vai olhar e falar: fold R, eu tenho uma equação para ele. É a linha 121? Não. A linha 121 é para a lista vazia. Tem que ser a linha 122. Então ele vai substituir isso aí por. Isso aí vai ser SNOC 2 fold R, SNOC, lista vazia, lista com o 3 sozinho. Tá? Do lado de cá. Eu vou botar um parêntese amarelo aqui, ó, para ficar um pouco mais visível. Mais um que já estava lá. Aí, do mesmo jeito, eu vou poder trocar isso aqui e escrever assim, né? Aplicar o SNOC ali dentro do parêntese amarelo, tá? E aí vai ficar fold R, SNOC, vazia, lista de 3, isso aqui. Mais, lista com 2,
o mesmo parêntese amarelo lá de fora. Mais, lista 1, 1. Aí, repare, a coisa mais externa, tá? O mais externo. Mais branquinho aí. Vou desenhar esse outro aqui com amarelo aqui, ó. O mais branquinho, ele tá vendo o parêntese amarelo. Dentro do parêntese amarelo tem o mais que também não dá para saber o que é ainda, porque o folder não está totalmente avaliado. Vamos avaliar o fold R nesse caso aí. Vai ficar assim. Snock 3. Opa. Fold R. Snock. Nada. Ó, lista vazia, não é nada. Lista vazia. Esse cara aqui. Agora eu já perdi as cores aqui. Esse coisa aqui, eu vou desenhar um parênteses vermelho. Aí eu tenho o mais amarelo. Lista de 2. Aí eu tenho parêntese amarelo. Mais lista de 1. Tá? Da mesma forma, aquele Snock 3 ali, a gente pode reescrever, ele vai ficar assim, né? Vai ficar assim, ó. Fold R. Snock. Lista vazia. Mais 3. Mais 2. Mais 1. Aí tem 2 parênteses, tá? Mais interno aqui, tem um fold R ainda. E aí eu vou avaliar esse fold R agora. Só que agora ele está vendo uma lista vazia, ó. Reparem aqui, ó. Lista vazia, tá? Lista vazia no fold R é substituir pelo elemento que está do lado de cá. Então isso aqui tudo está ficando lista vazia mais lista de 3. Isso aqui mais lista de 2. Isso aí tudo mais lista de 1. Aí eu vou conseguir agora fazer as avaliações, ó, de dentro para fora, tá? Que é a ordem que vai aparecer, ó. Lista vazia concatenada com a lista de 3. Lista que só tem o elemento 3. É isso aqui, mais a lista de 2, mais a lista de 1, que vai ser a lista 3, 2, concatenado com a lista de 1, que vai ser a lista 3, 2, 1. Beleza? E aí meio que termina a avaliação. Acabou a parada. O que eu quero que vocês percebam aqui no fold R que está acontecendo, tá? Reparem que, olha só o que foi acontecendo, tá? Tem 2 etapas a avaliação desse negócio. Vou desenhar ela meio que de vermelho aqui. Não ficou totalmente visível aqui o que eu estou querendo, mas olha só o que foi acontecendo. Tem uma primeira etapa de expansão, tá? Eu vou colocar depois um escaneado da minha nota de aula, porque na minha nota de aula eu fui abrindo bem linear mesmo, e vocês veem que tipo, tá bem visual a coisa. Primeiro vai crescendo o tamanho o tamanho da expressão, e depois ela vai encolhendo. Mas o que eu quero dizer com expansão, tá? Tem uma primeira etapa onde a gente vai acumulando esses mais. Olha aqui, ó. Primeiro só tinha 1 mais. Depois tinha 2. Depois tinha 3. Tá? Que é a quantidade de estruturas que tem na minha lista, a quantidade de elementos da minha lista. Então, a primeira coisa, teve uma etapa, que eu vou chamar aqui de expansão. E aí, quando a gente terminou de desenrolar a lista toda, tá? A gente foi voltando, condensando a lista toda de, tipo assim, calculando essas operações, tá? Que é a etapa que eu chamo de redução, tá? E repare, ó, eu tinha 1, 2, 3 mais, e aí eu fui passando, ó, 3, 2, 1, 0. Tem uma próxima etapa aqui, que eu vou desenhar aqui, que eu vou chamar de redução, tá? É um padrão de computação muito comum quando a gente está usando esse fold R.
primeiro, e é isso que ele vai fazer, tá? Computacionalmente, assim, operacionalmente. Ele vai pegar a lista, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai substituir, que é isso que ele faz, né? Cada cons pelo F na lista inteira. Então ele vai percorrer a lista inteira fazendo essa substituição. Até o final. Na hora que ele terminar de fazer essa substituição, ele vai começar a pegar aqui, ó, de dentro, lá do finalzinho da lista, tá? O último elemento da lista, e vai voltando para o começo da lista para poder fazer essa redução até sobrar um elemento só, que é o resultado final que a gente está procurando, tá? Então ele faz andando da esquerda para a direita essa etapa de expansão, ele percorre toda a lista, percebam, tá? Ele percorre toda a lista tem N elementos. Isso aqui tem N operações, isso aqui tem N elementos, tem N operações para fazer, percorrer essa lista de N elementos. Depois, ele volta, tipo, reduzindo da direita para a esquerda, tá? Que é a ordem que os parênteses estão colocados aí. É a ordem que vocês estão vendo, tá? Que essa é essa etapa de redução. E aí, repare que essa etapa de redução também tem N operações, tá? Também tem N operações. Isso não prova que a complexidade é N, ou 2N, ou qualquer coisa é N, tá? Mas, em geral, acaba sendo N quadrado. Em geral, tá? Obviamente, depende um pouco do que está acontecendo com aquela F, tem algumas coisas que o compilador consegue otimizar no meio do caminho, mas, em geral, acaba sendo N quadrado. Tem que andar a lista indo de frente para trás, tá? Não só isso em termos de tempo. Tem um problema de memória, porque percebam que cada vez que a gente faz essa substituição, a expressão está ficando maior. Olha lá, essa expressão é maior do que esta aqui, que a gente tinha no começo. Essa expressão aqui, cadê ela? Essa expressão aqui é maior do que essa daqui. Tem mais termos aí, ó, tem mais tralha escrita aí que tem que ser guardando na memória. Então perceba que, em termos de uso de memória, essa coisa vai acumulando também memória, tá? Proporcional ao tamanho da lista, mas vai acumulando um monte de operações que tem que fazer numa pilha, e aí depois vai consumindo essa pilha na hora que você está voltando, tá? Então tem esse problema também. Esse padrão aqui é o padrão tanto de tempo de execução, tá? Quanto de uso de memória, é o padrão clássico da recursão numa linguagem imperativa, numa linguagem estrita normal, tá? Por isso que o pessoal bastante vezes vai encontrar falando que o fold R seria o equivalente a uma recursão numa linguagem clássica, em C, C++ e tal, tá? Tanto em termos de tempo que demora isso para acontecer, quanto em uso de memória. É muito parecido. Se você fizer essa coisa aqui, essa mesma recursão em C, C++ e Java, vai acontecer esse mesmo padrão, tá? Ao passo que, já vou mostrar aqui agora para vocês uma operação alternativa de folding que tem um potencial de otimização, tá? De não ter essas coisas quadráticas, nem nada disso aqui, tá? Que é o seguinte. Se por um lado... Cadê minha anotação? Se por um lado, fold R, F e uma lista que é, a título de exemplo, 1, 2, 3 e... perdão, lista vazia. Isso aqui vira 1, F, 2, F, 3, F e à direita, acumulando as coisas à direita. Seria interessante a gente fazer uma definição alternativa, que eu vou chamar de fold L, porque ele vai acumular as operações à esquerda, não à direita mais, com assinatura parecida, tá? Recebe uma função E, recebe um E, recebe uma lista, e aí eu quero que ela faça o seguinte, ó. 3, isso aqui. Vá acumulando essa expansão à esquerda. Então, eu quero fazer o seguinte, começa com o Ezinho, F, o número 1, e aí o resultado disso aqui vai aparecer à esquerda daquela F com o número 2, o resultado disso aqui vai aparecer
à esquerda da F com o número 3, que é o último elemento da lista. Então, repare que isso aqui é andar com a lista, tá? Na hora de reduzir da direita para a esquerda, por isso que a gente chama de fold R, à direita. Esse aqui, na hora de reduzir, vai reduzir da esquerda para a direita. Ele vai reduzir na mesma ordem da lista. Tudo bem? E essa palavra é importante. Eu vou reduzir na mesma ordem da lista. Tá? Como que é a cara dela? Vamos programar ela aqui para a gente poder usar ela num exemplo. Fold L. Então, eu vou ficar com fold L. Eu vou chamar de LL pela mesma razão do anterior, tá? Quando aparecer lista vazia, eu quero substituir pelo elementozinho, pela aquela entrada E. Quando aparecer FE, uma lista que tenha o cons, eu quero fazer o seguinte, tá? Eu quero fazer fold L, fold L, F. Reparem que eu estou fazendo a chamada recursiva agora do lado de fora. Fold L. O elemento que vai aparecer aqui dentro, no lugar do E, eu vou dizer que vai ser F de E de X. Tudo bem? E do lado de cá, eu passo a lista vazia. Ó, o restante da lista que tem que ser processado. Tá? Como é que é a assinatura de tipo dessa parada? Essa inversão aí é fazer aquela inversão de ordem que a gente viu ali, tá? Como é que fica a assinatura dessa parada, tá? Eu vou que só dá, mas ela é muito parecida com a assinatura que a gente tem ali em cima, do fold R, só com os elementos invertidos, tá? Com a ordem dos elementos invertidos. Então, a primeira função é lá de B para Azinho para Bzinho. Do lado de cá eu recebo um Bzinho, eu recebo uma lista de Azinho e eu produzo um Bzinho no final. Tudo bem, gente? Então, a única coisa que está acontecendo diferente ali é a ordem que a função f recebe os parâmetros, trocou de ordem, tá? Antes recebia Azinho à esquerda e Bzinho à direita, agora você vai receber shiftado, swapped, né? Bzinho à esquerda, Azinho à direita, tá? Por conta dessa avaliação que está acontecendo do lado de cá, tá? Ó, F de E de X. Tudo bem? Beleza. E aí, algumas funções, não são todas, a gente consegue reescrever em termos do fold L, algumas a gente consegue, algumas não consegue reescrever, tá? Eu já vou dar algumas propriedades para vocês, para indicar quando que dá para trocar um pelo outro, tá? Alguns casos, tem teoremas, que nas notas de aula vocês vão ver as provas, eu não vou fazer as provas explícitas aqui para vocês, mas lá nas notas de aula tem as provas de vários casos, tá? Mas, deixa eu dar uma definição alternativa do reverse line, desse reverse aqui, que eu vou chamar de reverse. Deixa eu comentar aqui. Em termos do fold L, tá? Esse cara aqui eu posso dizer, o reverse pode dizer que eu posso escrever assim, ó, fold L, cons, lista vazia, tá? Só que esse cons aí tem que ser um cara assim, ó, cons vai ser flip da operação do cons, tá? Porque vocês vão ver que senão não encaixa as coisas que estão acontecendo. E o que esse flip faz? É uma função que já está definida na biblioteca básica, tá? Mas vou definir aqui para todo mundo ter por completude. Ele é uma função que pega uma função f, um parâmetro x, um parâmetro y, e aplica essa f. Em vez de fazer f de xy, ela faz f de yx. Ela troca a ordem dos parâmetros de uma função f, tá? Que a função f vai ver a ordem que essa coisa está acontecendo. Tudo bem? Vamos fazer esse mesmo exemplo que eu acabei de fazer ali para vocês, só que usando esse fold L aqui, fold LL, né? Esse fold LL aqui, para ver o que acontece, tá? Para ver o impacto dele naquela coisa de, olha só a expansão acontecendo, redução acontecendo. Vocês vão ver que tem um potencial de otimização. Então, a título de exemplo aqui, vamos fazer, vou chamar só de heavy de novo, tá? De 1, 2, 3. Chama de heavy linha, que é com fold linha. Então, olha lá. Primeira coisa é o sinônimo. Fold linha, fold L, cons, lista vazia, a lista que tem
1, 2, 3. Aí ele vai lá na equação do fold L e fala assim, beleza, eu estou recebendo uma lista que não é vazia, então a equação 129 não se aplica, se aplica a equação da linha 130. Então, vamos só trocar, vamos avaliar. Fold L, F cons, aqui dentro vai aparecer F, que é cons, E, que é lista vazia, X, que é o primeiro elemento da lista aqui, ó. XS, que é o restante da lista. Beleza? Em Haskell, muita atenção agora no que eu vou falar agora, tá? Em Haskell, a avaliação segue do que eu chamei de fora para dentro, ordem normal. Lembra disso? Então, a primeira coisa que o compilador aqui vai tentar fazer, o interpretador vai tentar fazer é calcular o fold L e aí abrir essa equação, tá? Eu vou seguir uma ordem diferente, porque vocês vão ver que se você seguir nessa ordem, tá? Você vai ter todo aquele processo de expansão da coisa toda, depois de redução, vai acumular uma tralha, um montão de tralha de fold L, de cons, não sei o que, a equação vai ficar gigante, aí depois você vai reduzindo ela até ela ficar pequenininha, tá? E aí ela vai inverter a lista. Olha só o negócio aqui, tá? Que eu não vou mostrar para vocês no código como é que faz, mas tá implementado na biblioteca básica. Repare um negócio aqui. Tem um termo aqui dentro que eu posso avaliar ele aqui, em vez de esperar ele ficar acumulando tralha aí dentro, tá? Esse cara aqui, eu posso avaliar e falar que ele é fold L, vou só copiar o que tem ali em cima, cons, e aí eu olho lá e falo, beleza, o que é o cons? O cons é fazer o cons com os argumentos trocados, então é fazer uma lista que é, deixa eu escrever de amarelo aqui, ó. Essa coisa do lado de cá é fazer 1, 2 pontos, esse cara aqui, que é uma lista, só tem o elemento 1, que eu vou trocar, eu vou botar ele aqui, ó, de amarelo. Bom, ele é isso, tá? Então, se for possível avaliar esse cara aí, tá? Trocar a ordem com que o Haskell avalia, e é possível, tá? Avaliar esse parâmetro. Aqui eu vou trocar aquele cons, coisa lá, vou botar o resultado dele. E aí eu tenho aqui, o restante já tinha lá, 2, 3, tá? E aí, olha só, nessa hora aqui, o fold L, na hora que eu for olhar e fazer o fold L, eu vou ficar com fold L cons, aí aqui dentro eu vou ficar com cons, lista de 1, 2, lista que só tem o 3. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui dentro, ó. Esse cara aqui dentro é 2, lista de 1, que é igual a lista 2, 1. E aí eu posso vir aqui e falar, opa, beleza, então esse aqui, fold L, cons, de a lista 2, 1, e aí 3. Aí a equação do fold L vai falar para mim isso aqui, é o cons de cons, lista 2, 1, 3, lista vazia. E aqui dentro eu posso olhar e falar, opa, isso aqui é 3, 2, 1, que é a lista 3, 2, 1. E aí, quando eu olhar o que é igual a, né, fold L cons 3, 2, 1, lista vazia. E aí, lá na equação do fold L, quando ele vê chegando uma lista vazia nessa posição aqui, ele vai falar, opa, isso aí é igual a esse cara que tá aqui, ó. 3, 2, 1. E aí eu fiz essa redução, essa coisa toda, numa passada só. Eu já fui andando na lista, coletando lá os elementos, ó. Coletando. A lista é 1, 2, 3. Aí eu já fui coletando eles. Peguei o valor 1 e acumulei ele em algum lugar. Peguei o valor 2, coloquei ele num acumulador. Já vou produzindo o resultado ao longo do caminho da lista. Peguei o valor aqui do 3 e já fui pegando ele. Esse cara aqui, essa posição aqui no fold L, potencialmente,
serve como um acumulador. Como se fosse um registrador, um pedacinho de memória, que você vai lá, inicializa ele com um valor inicial, e aí você vai sempre alterando ele lá, à medida que você vai andando e vai vendo dados novos, você vai lá e fala, beleza, agora eu já tenho eu sei alterar ele, vai lá e altera ele para um novo estado. E aí você, à medida que você vai andando na tua estrutura, você vai alterando esse acumulador e ele está sempre guardando o estado da sua computação, tá? E aí percebam que o que aconteceu? Não aparece, nesse tipo de execução aqui, não aparece aquele padrão de abre uma equação até ela ficar gigante e depois vai reduzindo. Não. Aqui, o que eu fui fazendo? Eu abri uma vez, eu já reduzi imediatamente. Eu abri uma vez, reduzi. Eu abri, expandi alguma coisa, reduzi. E aí, este padrão de faz um passo de expansão, já faz uma redução, faz um passo de expansão, já faz uma redução, tem isso aqui, tá? Esse padrão, classicamente a gente chama de iteração. É o equivalente, numa linguagem qualquer aí, C, C++, Java, Python, qualquer uma dessas aí que você pensar, é o exato equivalente a fazer um laço for, um while. Exatamente igual. Inclusive o compilador aqui gera código que você bota um do lado do outro, tem uma recursão. Reparem, tá, gente? Olha a equação 130. Sintaticamente, ela é recursiva. Olha o fold L chamando aqui, olha o fold L que eu estou tentando definir do lado esquerdo e do lado direito. Sintaticamente, ela é recursiva. Sintaticamente. Isso não quer dizer que na hora que isso aqui vai ser avaliado, vai virar aquela coisa clássica de recursão que vocês estudaram, que algum professor, em algum momento, vocês falaram, gente, eu vou mostrar para vocês uma parada agora, mas tomem muito cuidado, isso é perigosíssimo, não usem isso. Alguém falou isso para vocês, provavelmente lá na disciplina de APC, todo mundo que fez APC, né? Levanta a mão aí, ó, quem fez. Já ouviu essa expressão, cara? Tem aí recursão, tem alguns algoritmos que são mais fáceis de explicar com recursão, o Ronald lá levantou recursão, mas não usem esse negócio não, porque esse negócio aí é meio que do capiroto, cara, isso aqui é perigoso, isso aqui se você bobear, dá Stack Overflow, dá um monte de bagunça. Isso é verdade, tipo assim, na maioria das linguagens. Aqui, reparem que, potencialmente, o meu compilador ele consegue olhar esse padrão aqui e falar assim, cara, olha só, eu consigo transformar uma coisa que seria tipicamente uma recursão que lá no computador precisa ter uma pilha, aí precisa acumular um monte de operação numa pilha, e depois ir consumindo essa pilha, que é o que a gente viu com o fold-R, potencialmente eu posso transformar isso numa outra padrão de execução, onde eu não tenho pilha nenhuma. Eu tenho a minha própria chamada recursiva aqui, eu guardo só um acumuladorzinho ali, tá? O compilador vai fazer exatamente isso, nesse caso aqui. Ele vai reservar um pedacinho de memória para aquela posição ali que eu marquei para vocês, que eu chamei de acumulador. Ele inicializa ele com uma lista vazia, um tokenzinho da lista vazia. E aí, cada vez que acontece a avaliação da função, tá? Meio que a parte recursiva ali, ele atualiza aquela parada e ele fala: olha, eu não preciso voltar mais aqui. Eu não preciso guardar nenhuma informação em pilha nenhuma para voltar e desfazer uma coisa que eu estou fazendo aqui. Não preciso de nada disso. A informação toda que eu preciso desse passo da computação já está no acumulador. O resultado que eu preciso já foi para o acumulador, não preciso voltar mais essa computação. Isso é o padrão de iteração. Não preciso ir e voltar, tá? Eu só vou. Então reparem que isso potencialmente é mais eficiente. Potencialmente. Tanto em termos de memória, quanto em termos de tempo. Porque se lá no fold-R eu preciso percorrer a lista meio que duas vezes, né? Tanto indo quanto voltando, aqui eu só preciso percorrer a lista indo. Eu percorro a lista numa tacada só, tá? Qual que é o problema? Haskell não é... Haskell é o que a gente vai chamar de lazy por padrão. Então, na hora que ele vê essa equação aqui, tá? Da linha 130, o lado direito do igual. Quando ele vê aqui, fold LL alguma coisa, ele não tenta avaliar esse argumento primeiro. Ele primeiro tenta trocar o fold LL por alguma coisa. Ele vai tentar expandir primeiro, tá? Ô, professor, como é que você faz então para avisar ele, para calcular primeiro o resultado daquela F ali, tá? É simples quanto botar um
tem um caracterzinho que você bota aqui, um bang, né? Como é que chama, gente? Exclamação, tá? Mas essa sintaxe do jeito que está aqui agora é inválida porque eu preciso mostrar uma extensão para vocês que eu não quero mostrar agora. Eu quero falar de laziness, quero detalhar um pouco mais essa avaliação, como é que a gente indica isso para ele, mas vai ser uma sintaxezinha simples quanto botar um caracterzinho para falar, ah, não, olha só, compilador, esse cara aqui eu quero que você avalie primeiro, e aí você vai começar a controlar a ordem que essas coisas acontecem, tá? Então repare que precisa fazer alguma coisa a mais do que o que está aqui agora, mas o caminho já está pavimentado para essa potencial otimização, tá? Na biblioteca básica, Hacked Prelude, já tem as 3 funções implementadas, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hacked Prelude, uma fold R. O fold R. Exatamente a assinatura que eu passei para vocês. Olha lá, para termo de assim, acho que tá pequeno, né? Peraí. Sim. Exatamente a assinatura que eu passei para vocês, tá? A, B, 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 a lista de A, B. Ele faz exatamente aquilo que eu falei para vocês que ele faz. Olha lá, ele vai trocando cada cons pela função f que você passa para ele, ou a lista vazia lá, terminador, tá? Ele vai trocar por esse elemento que ele chamou aqui de Z, eu chamei de E, no meu caso, tá? Ele chamou de Z de 0, tá? Depois eu mostro para vocês por que parece esse elemento 0. Tem um outro cara aqui que é o fold L, tá? Que é exatamente esse fold L que eu mostrei aqui para vocês, exatamente sem tirar nem pôr. Repare que é exatamente o que ele faz aqui. E aí vocês vão perceber que na biblioteca básica tem um fold L linha, tá? E se acostuma que em Haskell aqui tem várias funções que é tipo alguma coisa linha, é tipo uma variação do fold L, tá? Que ele fala o seguinte, é o strict version of fold L. É exatamente o fold L, esse fold L, só que garantido que ele primeiro vai avaliar o resultado dessa F aqui dentro antes de fazer o fold L, que é exatamente a ordem de avaliação que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Então, em geral, o que vocês vão tentar fazer, tá? Em geral, usar o fold R em geral. O compilador, e eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Porque o compilador ele sabe fazer um monte de coisa com esse fold R, tá? Não é só, tipo, ele é super esperto. Se você perceber que você consegue trocar um fold R à direita pelo fold L, use o fold L linha. Basicamente, aí você tem que fazer. Tá? E vocês vão ver em vários lugares aí falando, vários lugares falando, cara, nunca usa esse fold L porque o fold L linha é mais eficiente e faz a mesma coisa. Basicamente é isso mesmo. Tudo bem? Então, tem esse fold L linha aqui, mas basicamente, tipo assim, muito raro das pessoas usarem. Ou você usa fold R, ou você usa fold L linha, quando você tem algum bom motivo para usar o L linha. Tá? Alguma pergunta até aí, gente? Enquanto eu tomo um golinho d'água. Não estou vendo o chat. O chat está vazio. O senhor disse que na biblioteca padrão já tem implementado essa forma de escolher a forma de avaliação? É esse cara aqui, ó, o fold L linha, tá? Seguindo. Vamos lá. Eu vou mostrar alguns teoremas para vocês, que eles são úteis, tá? São teoremas envolvendo esses folds aqui. As demonstrações de alguns tem lá na nota de aula. E vocês dão uma olhada lá na nota de aula, tá? Primeiro, tem 3 teoremas importantes aqui que a gente chama de teoremas da dualidade, tá? Tem 3 versões. O primeiro deles, teorema da dualidade. A dualidade é alguma coisa, tipo assim, eu vou falar que essas operações de fold R e fold L são duais quando eu posso trocar um pelo outro, tá? Eu vou mostrar para vocês que tem 3 formas de você trocar um pelo outro, tá? São esses 3 teoremas. O primeiro deles vai falar o seguinte para mim.
eu posso dizer que fold R. Professor, o senhor está anotando na tela? Desculpa, tá cobrindo aqui. Isso. Beleza? Eu vou dizer que o fold R com uma função f, ezinho e uma lista xs vai ser igual. Vai produzir igual naquele sentido, tá, gente? No sentido externo, né? Eu dou a mesma f, a mesma e, a mesmo xs, ele vai produzir o mesmo resultado, mas pode ser que o caminho seja diferente, tá? Tipo assim, demore mais tempo, use mais memória, isso não importa. O resultado final vai ser o mesmo. O valor onde você vai chegar vai ser o mesmo. Isso aqui vai ser igual ao fold L com a mesma F, E, XS, tudo igual, tá? Isso aqui vai ser verdade quando? Quando a função F, eu vou chamar assim, quando a função F for uma função associativa, tá? Com unidade E. Esse valor E for a unidade dela. Exemplos, tá? Se no lugar da, por exemplo, que é o soma, exemplo. Soma, eu posso escrever a função somar todos os elementos de uma lista. Assim, ó, fold R mais 0. E aí perceba que a função mais é uma função associativa nos números, tá? 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. É isso que quer dizer associativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. O 0 é o elemento neutro da soma. 0 mais x é igual a x. X mais 0 é igual a x. Tá? Isso quer dizer que eu posso reescrever esse cara aqui como sendo fold L mais 0. Tudo bem? Nesse caso, esse é o primeiro teorema. Tá? Não vou demonstrar, vocês veem lá nas notas de aula depois das demonstrações. Tá? Mas se a f, se a função que você está alimentando lá, for associativa com unidade E, você pode usar uma ou usar a outra, tanto faz. Tá? Você só troca o fold R com fold L. Segundo teorema da dualidade, vai falar o seguinte para a gente. Vai falar o seguinte para a gente, tá? Que fold R, uma função f e xs, vai ser igual a fold L, uma função que eu vou chamar de g, tá? E xs. Reparem que é trocar f por uma outra função g, tá? A função tem que ser trocada. Se, isso aqui vai ser verdade, se, tá? Quando, né? Vou chamar aqui, se. Se xs com o e, a direita da função f, combinado lá com xs, for igual ao e, a g com xs. Percebam que o que eu estou falando é o efeito daquele elemento e na função f é o mesmo efeito do aquele mesmo elemento e na função g, só que um quando ele aparece à esquerda, o outro quando ele aparece à direita. Essa é a primeira condição que tem que ser verdadeira. Segunda coisa, x, um elemento x, f, tá? Y, g, de elemento z. Essa operação aqui tem que ser igual a fazer x, f, y, g, z, tá? É dizer que esses dois caras aqui são comutativos, tá? Percebam que tipo de operação que tem essa cara aí, tá? Alguma coisa parecida com essa aqui. A operação de soma com a operação de soma, né? A operação de soma funciona se as duas forem somas, tá? F e a G, por exemplo. O elemento neutro eu escolho o 0, por exemplo. A operação de multiplicação, se as duas forem multiplicação, a F e a G forem multiplicação, tá? E eu escolho o 1 como elemento neutro, tá? Funciona. Pensar outro exemplo aqui. Não me lembro nenhum outro exemplo de cabeça, também não anotei aqui, tá? Mas alguma coisa parecida com isso aí. A operação de AND, de OR, também tem essa cara aí, tá?
Todas essas aqui, isso aqui vai ser verdade, tá? Para listas finitas. Isso aqui também só vai ser verdade para listas finitas. Se a lista for infinita, não funciona. E não funciona porque o fold L vai andar na lista inteira e não vai parar nunca. O fold R vai andar na lista inteira e não vai parar nunca. Não consegue terminar de executar. Beleza? Terceiro teorema aqui vai falar o seguinte para a gente. Terceiro teorema da dualidade. Vai falar o seguinte para a gente, tá? Que esse é o mais chato, tá, gente? Fold R, F, E, XS vai ser... Cadê minha anotação? Terceiro teorema da dualidade. Fold R, blá, 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 vai ser o seguinte, tá? Eu posso trocar por fold L. No lugar da F, eu vou fazer flip de F, que é a mesma função F, só que recebendo os argumentos na ordem trocada. Só isso, tá? E, o mesmo elemento Ezinho. E aí, em vez de botar o XS do lado de cá, eu vou percorrer a lista ao contrário, tá? Eu vou percorrer reverse da lista XS. Tudo bem? Então, olha o que esse último teorema que está falando para a gente, tá? Ele está falando para mim que andar o fold R, lembra? É pegar uma lista e andar assim e depois voltar. Pegar, andar. Da esquerda para a direita, acumulando alguma coisa para fazer, depois voltar fazendo, né? Reduzindo aquela computação que for pronta. Isso aqui, ó, o fold L, escrito desse jeito, tá? É a mesma coisa de fazer inversão da lista, tá? Então perceba aqui, tipo, se a lista estava aqui, né? 1, 2, 3. O que essa equação está falando para mim? Que isso aí é a mesma coisa de fazer. Pegar agora a lista invertida, né? Ó, 3, 2, 1. Andar daqui para cá, acumulando alguma coisa para fazer, porque é isso que o fold L faz. Depois voltar desfazendo. Tudo bem? Exatamente a mesma coisa. Repare, o fold R anda numa direção e volta. O fold L anda na direção contrária e volta. Se eu inverter a lista, basicamente, os dois vão fazer a mesma coisa. Um eu ando na lista numa direção, o outro anda ao contrário, só que se eu inverter a lista, eu estou andando na ordem dos elementos ficam iguais. Ó. A ordem que os elementos vão ser colocados à disposição da função f. Obviamente, tá? Se eu estou andando com essa lista ao contrário, essa f está vendo os elementos entrando ao contrário nela, por isso tem que inverter. Por isso que tem que inverter a ordem dos elementos entrando nessa f, mas é um detalhe só. Tudo bem? Aqui está dizendo exatamente, essa equação diz para mim que é isso, tá? Uma anda numa direção, o fold L anda na direção contrária do fold R, e vice-versa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Repare que esse fold R com fold L são basicamente intercambiáveis. Basicamente intercambiáveis, tá? Essa última equação aqui diz que, cara, você sempre pode trocar um pelo outro, tá? Obviamente, né? Para listas finitas, tá? Finitas. Porque para fazer o reverse, eu preciso ir lá e pegar o último elemento da lista e botar ele no começo. Só que o último elemento da lista, assim, a lista infinita não tem o último elemento para pegar e botar ele no começo. Então, obviamente, já não vai dar certo isso aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Tá todo mundo ok com isso? Como é que tá o chat aqui? O chat tá ok. Eu vou parar por aqui e na aula que vem o que eu vou fazer, tá? Na aula que vem eu quero mostrar para vocês um outro teorema, que é o teorema que a gente chama de teorema da fusão, tá? Eu vou mostrar ele aqui brevemente, tá? Que é o mesmo teorema da fusão que a gente viu lá nos NAT, só que aqui ele aparece com... Tem alguns casos particulares desse teorema que são extremamente úteis, que é o que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá? Mas o que esse teorema vai falar para a gente? Que fazer fold R de G azinho, tá? Pegar o resultado do fold e passar para uma função f é a mesma coisa que fazer fold R com uma função que eu vou chamar de H, uma função que eu vou chamar de B,
tem algumas condições, né? Daquela coisa tipo assim, a F é estrita, F de A igual a B, vai ser alguma coisa parecida com o que a gente viu lá no teorema da fusão dos números naturais, tá? Mas aqui eu tenho um pouco mais de algumas escolhas mais interessantes para essa função f do que eu tinha lá nos números naturais, tá? Em particular, eu quero mostrar um caso para vocês que é o map fold, que é fazer map alguma coisa, né? Map de, sei lá, vou chamar aqui de f ponto fold g azinho. E aí, repare que isso daqui é fazer, tá? Pegar uma lista xs, fazer a dobradura dela, percebam. E aí depois pegar isso aqui, obviamente se eu estou botando um map, o resultado da dobradura tem que ser uma outra lista, pegar essa lista intermediária, fazer o map dela, tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente pode trocar, fazer um algoritmo, tá? Que faz alguma coisa, ó, em duas passadas numa lista, atravessa a lista duas vezes, trocar por um algoritmo que só passa uma vez numa lista. Vou mostrar para vocês como é que faz. É simples, inclusive. Não é toda hora que se aplica, mas é quando a gente consegue perceber isso, a gente automaticamente fala, olha só que beleza, eu tenho um jeito fácil de pensar sobre ele, que normalmente é o jeito da direita, da esquerda. Ah, faz uma primeira passada fazendo isso, faz uma segunda passada fazendo aquilo. Normalmente é mais fácil pensar assim, tá? Em partes. Se eu consigo escrever ele desse jeito aqui, eu tenho um teorema já que me diz, opa, como é que eu faço para trocar isso, um algoritmo que eu projetei aqui, agora, como é que eu faço para calcular um outro algoritmo que faz a mesma coisa, só que em uma passada só? Esse teorema vai me dar uma forma de fazer isso. E aí tem outras versões dele, tem outras roupagens, tá? Mas a grande vantagem desse teorema de fusão é fazer isso. Trocar algoritmos, reescrever algoritmos que fazem alguma coisa, tá? Em duas passadas, trocar isso por um algoritmo que faz a mesma coisa em uma passada só. Só que de um jeito calculado, né? Tipo assim, eu vou calcular, a gente prova que eles fazem a mesma coisa, tá? É bem interessante. Começa a ser otimização, começa a ser um negócio menos artístico, que é o que acontece hoje, e passa a ser uma coisa um pouco mais mecânica, que é uma coisa desejável, tá? Tipo, você pensa de um jeito, sempre se preocupar com otimização, e aí, chegou no resultado correto, você calcula uma forma otimizada para aquele seu resultado correto, tá? É uma forma de enxergar essa coisa aqui. Tudo bem? É isso que a gente vai começar a ver na aula que vem. Tá? E aí, na aula que vem, eu vou mostrar alguns outros tipos para vocês, tá? Maybe, either, alguns casos que é tipo assim, cara, olha só como é que a gente começar a falar de como é que a gente captura erros que aconteceram aí no meio do caminho. E aí, vamos começar a discutir sobre esses outros tipos que capturam outros efeitos. E aí, a gente vai caminhando naquele sentido de falar de álgebras, tá? Capturar essas ideias de álgebras em termos dessas funções aqui. Vai ser esse o caminho que a gente vai seguir. Beleza, gente? Ninguém tá com a mão levantada, o chat tá ok. Alguma dúvida, pessoal? Acho que tá tranquilo. Lembrem que a lista tá lá no ar, a lista 3 de vocês. Não me lembro para que dia que é, tá? Eu acho que é para esse sábado agora, né? Mas tá lá no ar. Quem não começou a fazer, comece a fazer. Quem não começou, comece a fazer, porque ela tá a lista é um pouco maiorzinha, essa lista aí, tá? E ela todas as funções que estão pedindo lá são funções operando em cima de listas. Então, façam lá, tenham dúvida, bota lá no Teams pra gente, já tem plena capacidade de fazer todos os exercícios que estão lá, tá? Professor, você vai mostrar a extensão de avaliação de ordem de avaliação na próxima aula ou vai ser uma coisa mais para frente? Vou deixar para falar um pouco mais para frente. De laziness e tal. Porque, tipo assim, eu vou abrir o interpretador e vou mostrar para vocês como é que pede para ele mostrar o que tá os resultados intermediários, algumas coisas. Eu vou mostrar. Que normalmente é uma aula um pouco mais tutorial. Eu quero vencer um pouco de teoria primeiro e pra gente entrar em umas partes aqui um pouco mais tutoriais, tá? Beleza. Beleza, gente. Então por hoje é isso. Valeu. Até quarta-feira. Valeu, abraço. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, professor. Até Abraço, quarta. gente.